Boa noite, pessoal. Uma alegria receber a todos vocês aqui na Nova Semente. Como vocês sabem, somos uma comunidade adventista do sétimo dia, que temos o propósito de proporcionar uma experiência real com Deus, semana após semana. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Nova Semente, boas-vindas a você. Esperamos que você volte muitas vezes. E na saída do programa, você vai encontrar uns tablets colocados ali e convidamos você a deixar o seu e-mail conosco. E dessa maneira, podemos estar em comunicação com você e contar tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. A você que está nos acompanhando pela internet, nessa noite também, um grande abraço a você. E se você ainda não veio nos conhecer aqui na Nova Semente, o convite permanece em aberto. Estamos aqui na Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Lembrando sempre a vocês que a Nova Semente, entre as suas programações, oferece um programa muito especial de estudos profundos da Palavra de Deus, da Bíblia. É o programa Começo. Ele é apresentado na forma de séries e oferecemos o programa em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Aos sábados, às 15 horas e segundas e terças, às 19h30. Formato aberto, você pode convidar os seus amigos, vizinhos, familiares. Vem estar conosco para estudar a Bíblia no programa Começos. Estamos no meio de um projeto importante. Já está em obras aqui no prédio ao lado, um centro de influência, uma nova área para que possamos ter contato com a comunidade aqui. Vamos passar um videozinho para que vocês vejam do que se trata. Esse é o Espaço Sementes. Já está em obras, é um prédio anexo a esse. Estamos passando algumas imagens para você. O formato é um formato de restaurante, onde vamos servir comida de verdade, alimentos naturais, opções veganas. Também a ideia é que seja um espaço para oficinas, palestras e cursos sempre voltados para a ideia de um estilo de vida mais saudável. Então, foco total em nutrição e saúde. A ideia é poder alcançar toda uma comunidade que está aqui em volta da Nova Semente nos 7 dias da semana e, no entanto, nós estamos aqui somente aos sábados. Temos uma quantidade grande de moradores nessa região e também, durante a semana, muitas empresas, muitos escritórios, muita gente girando por aqui. No andar de cima, estamos mostrando as imagens agora, teremos um espaço para um auditório adicional, são muitas programações
que temos aqui na Nova Semente, muitas vezes estamos aqui lutando por um espaço maior. Então, dessa maneira, também vamos poder conectar esse espaço, vai ter um pátio, como está mostrado aí na imagem, e uma ponte que vai juntar aquele prédio com este prédio aqui da Nova Semente. Achamos que vai ser um espaço muito interessante. E temos colocado ali na entrada no saguão este banner com algumas assinaturas já nele. Queremos abrir para todos a oportunidade de vocês também terem a assinatura de vocês nesse projeto. Se vocês querem saber como, nos procurem na loja Sementes aberta aqui após a programação. Convidamos a todos a participarem também deste projeto do Espaço Sementes. Lembrando que a Nova Semente é um projeto de voluntariado acima de tudo. Tudo que é oferecido aqui é proporcionado por voluntários. A iluminação, o Wi-Fi, os cenários, enfim, tudo que é feito aqui é realmente feito por voluntários. Então, queremos também abrir a todos a possibilidade de participar do projeto Nova Semente. A forma é acessando o site www.novasemente.org/doação. Não deixe de participar. Daqui a pouquinho o pastor Fabiano vai estar aqui no palco da Nova Semente apresentando o segundo episódio da série Um Nome para Entrar na História. Todos nós temos desafios importantes sobre coisas diferenciadas que queremos fazer na nossa vida, coisas que nos diferenciem de alguma maneira. Todos nós pensamos em alguma contribuição especial. O pastor Fabiano, ao escrever essa série, pensou em propor algumas ferramentas para que possamos alcançar este objetivo. A mensagem de hoje tem por título Trabalhando em Equipe. Não deixe de estar conosco em todos os episódios da série Um Nome para a História. O musical de hoje é com o Jefté, ele vai estar acompanhado pelas cordas do Davi Maia. Desejamos a vocês uma excelente programação. Permaneça com o seu celular conectado. Convidamos você a se conectar na rede NS Conecta, a senha é Nova Semente, mas coloque o seu celular no modo silencioso. Mais uma vez, um grande abraço a vocês. Até a semana que vem, você está na Nova Semente. Uma experiência real com Deus. Quem dirá que falta alguma coisa? Quem dirá se existe alguma pedra em teu calcanhar te impedindo de sempre tem respostas definidas. Presas vão na ponta desta língua. Tu culpas a semente que é incapaz
florescer. Se a terra é muito seca, tu dizes, Deus não fez chover. Filhos vêm a padecer de fome. Quando estão sentados junto à mesa, à espera de um fruto que o próprio Pai já semeou, para que outra semente se aderramou. Boa noite, belezinha, tudo tranquilo? Bom estar aqui com vocês essa noite. Eu e meu amigo Davi Maia Catatal, prazer muito grande estar com ele aqui. A gente se diverte. Não com essa música, essa música é triste pra caramba, né? Essa próxima música aqui, do meu arsenal de músicas estranhas, o nome dela chama-se Respeitável Público. E ela conta a história de um palhaço. As mazelas de um palhaço. A rotina dele de tentar fazer as pessoas felizes, sorrindo, enfim. E a dificuldade que ele tem de ser feliz dentro de seu ofício. E diante da máxima que diz que felicidade é só uma questão de ser, ele encontra sentido entendendo que para ele ser feliz, ele precisa fazer outro feliz. Que a felicidade, ela é muito mais plena quando ela encontra sentido no outro. Então é basicamente isso que essa música fala. Nesse circo já montado, me equilibro no espaço, cambaleio em meus passos. Um discurso tão inflado, meu espelho, espetáculo, revela-me palhaço.
Da minha boca o riso escapa, a tristeza lança facas, a piada não tem graça. Cambalhotas de outra volta, minha farda, minha farsa, me escondo em fumaças. Dentro de mim, quem vai me fazer sorrir quando a cortina se abrir? Quem estará ali? Aqui dentro de mim, quem vai me fazer sorrir quando a cortina se abrir? Quem estará ali? Se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu. Se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu. Se o sorriso for o seu, se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu. Se o sorriso for, se o sorriso for, se o sorriso for. Se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu. Passam horas, folhas caem pro ponteiro, tanto faz. Passo a roupa, deixo tudo a passo longo em curto prazo. Se dormindo se achar, nesse sonho não encontrará. Acho que é melhor correr, se andar tu pode se atrasar. Nossa vida é um jogo que se busca descansar. Põe uma blusa xadrez, sento a dama encontrar. Tanta pressa ao caminhar, dando voltas não sai do lugar. Tanto preço pra pagar, vai vivendo e vendo o que vai dar. Pois quem conhece o tempo sabe o seu momento.
podes descansar no seu tempo se fará. Nossa vida é um jogo que se busca descansar. Põe uma blusa xadrez, tento a dama encontrar. Tanta pressa ao caminhar, dando voltas não sai do lugar. Tanto preço pra pagar, vai vivendo e vendo o que vai dar. Pois quem conhece o tempo sabe o seu momento. Podes descansar no seu tempo se fará. Quem conhece o tempo sabe o seu momento. Podes descansar no seu tempo se fará. Vamos orar? Te agradecemos, bom Deus, porque sabes tudo a respeito da nossa história. Sabes aquilo que de fato precisamos. E quando paramos para abrir a agenda da semana e termos esse momento especial junto contigo, tens preparado exatamente o que precisamos para o nosso coração. Por isso, temos a certeza que podemos ouvir a Tua voz nesse momento e receber de Ti direção. Fale conosco, esteja conosco. É o nosso pedido, a nossa oração por Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Viva, uma experiência real. Estamos muito felizes com a sua presença conosco aqui no nosso auditório. E também agradecemos a você que está nos acompanhando através da internet ou pela televisão nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, cada semana, uma experiência real com Deus. E nós iniciamos na semana passada, série de mensagens, Um Nome para Entrar na História. E nessa série, estamos buscando as habilidades necessárias para experimentar o sucesso do ponto de vista pessoal.
como podemos superar barreiras, limites pessoais, como transcender os desafios da vida e desfrutarmos de uma vida plena e feliz. E preciso admitir, não existem fórmulas prontas, que funcionam da mesma forma para cada um de nós. Mas podemos afirmar que esse tipo de experiência não é privilégio apenas para pessoas especiais, pessoas que foram escolhidas, que nasceram para o sucesso, para a realização. Eu e você também podemos escrever nosso nome, nossa própria história. Semana passada falamos sobre o primeiro recurso, que é essencial e que está à nossa disposição: fé. Como a confiança em Deus pode fazer diferença na nossa vida e nos ajudar a lidar com as nossas imperfeições, com os nossos desafios, aquilo que enfrentamos a cada dia. E hoje, nosso tema Trabalhando em Equipe apresenta uma outra ferramenta para a vida, chamada cooperação. Participar da vida uns dos outros. E vamos refletir juntos sobre o valor de olharmos ao redor e encontrarmos nas oportunidades de participar da vida das pessoas um recurso excelente para o nosso crescimento e para também superar as nossas limitações. Quando a gente pensa nos Jogos Olímpicos, que inspirou um pouco o tema dessa série, nós encontramos não apenas esportes individuais, atletas buscando a medalha, buscando se destacar dos demais, mas encontramos também os esportes coletivos, praticados em equipes. Existem as competições por atleta, mas também as equipes disputando, e as delegações, um conjunto de atletas. Tudo isso demonstra que o esporte tem essa característica. Uma característica de trabalhar a coletividade. Imagine o que seria de Usain Bolt para atingir os 9,58 se não tivesse ninguém que fizesse o tempo de 9,70. Mesmo quando pensamos no desempenho individual, saber que as outras pessoas estão ali nos impulsiona a seguir para frente. E esse é o grande desafio da vida, é relacionar a individualidade e a coletividade. Como é que a gente articula essas duas coisas? E nem sempre isso é uma tarefa fácil. Uma das características da vida na antiguidade era justamente a coletividade. O espaço do indivíduo ele era muito pequeno, e por uma série de fatores culturais, mas também por sentir-se seguro com a opinião da maioria, o indivíduo ele não se arriscava em questionar o que estava estabelecido. Não buscava novas formas, oportunidades. A vida era determinada pelas instituições. O que a família pensava, o clã, a igreja, a autoridade civil. As coisas eram sempre do mesmo jeito para todo mundo. Aí veio a modernidade e ela trouxe a emancipação do indivíduo. Se a gente pensa no espaço urbano, por exemplo, São Paulo, quebra as ligações de grupo. Esse negócio de família, quantas outras associações a gente não tem também? A ciência, que questionou a explicação, a visão do mundo, e buscou novos horizontes, horizontes mais confiáveis, uma explicação. E assim surgiu o ser humano como nós conhecemos hoje. Você e eu somos livres. Livres para ser quem quisermos na sociedade, vivermos como melhor nos parece, desempenharmos o nosso próprio papel e não dependemos mais da opinião dominadora do grupo. Nós podemos tomar nossas próprias decisões. Mas tem o outro lado dessa história. Da busca por nossa maioridade, por nossa independência, nasceu um outro conceito chamado individualismo. Para ser quem podemos no capitalismo, somos motivados a fazer isso sozinhos. Eu tenho que me destacar dos demais. E a gente aprende desde cedo a defender o nosso primeiro, não é isso? O que eu preciso? Primeiro, deixa eu resolver o meu lado. E assim ficamos desconectados da realidade do coletivo. O eu é mais importante. E a gente tem dificuldade em pensar no conjunto da sociedade. Por que, por exemplo, a gente tem tantas dificuldades no nosso país? A gente não consegue pensar juntos no país. Cada um preocupado com o seu. E a gente não conhece mais o outro que está do nosso lado. Às vezes é um vizinho de frente, no mesmo andar do apartamento, você sabe muito pouco sobre ele. Sabe que ele
sai para passear com o cachorro tal hora, e é tudo que você sabe da vida dele. E esse aspecto do individualismo, ele é muito forte, muito presente em instituições que dependem de relacionamentos e que estão enfrentando cada vez mais dificuldades por causa dessa cultura individualista. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Casamento. Encontramos uma luta por dominação em vez de parceria. E nós estamos encontrando competição entre os cônjuges. Quem está à frente daquela relação? Quando deveria haver cooperação. Trabalho. Outro ambiente que depende de cooperação, mas o outro é visto como um concorrente e não como um companheiro de equipe, alguém que está no time para dar conta da tarefa junto com a gente. E é assim em praticamente todos os ambientes em que nos articulamos como indivíduos entre os demais. A gente está sempre preocupado, como é que eu posso ter algum tipo de vantagem sobre os demais? O menino chegou em casa, chateado, chorando, reclamando para a mãe do bullying que havia sofrido. E entre lágrimas e soluços, a mãe perguntando, mas o que aconteceu? Me conta em detalhes, filho. Ele disse, os meninos lá da escola estão dizendo que eu sou um explorador. E a mãe ficou preocupada com aquilo, né? Mas o que você fez, filho, para eles dizerem isso? Me dá 50 que eu conto. Você percebe como é difícil a nossa situação na sociedade individualista? A gente está sempre preocupado, o que eu posso ganhar? Não há espaço para cooperação. Eu posso estar ajudando o outro a se promover com o meu esforço. Ele vai lucrar com a minha ajuda. E o individualismo vai moldando as nossas prioridades e valores, a forma como a gente enxerga a vida. Tudo é oportunidade para o meu ganho. E vai forçando que a gente responda a esse ambiente de competição. E quando a gente percebe, podemos já estar envolvidos por essa lógica que exclui o outro e que busca dele apenas o que me convém, aquilo que eu preciso nessa relação. Cultura do consumo. O que o outro pode me oferecer é a única coisa que me interessa. Tem uma história que eu sempre lembro sobre esse assunto. Um senhor viúvo pôs um anúncio no jornal. Procura-se uma esposa e que tenha trator. Interessadas podem mandar a foto do trator. Qual o resultado do individualismo? A gente vai olhando para a vida e parece que todo mundo tem um interesse. A verdade é que, nessa cultura, muitos perdem para poucos ganharem cada vez mais. E os que estão perdendo, esse é o incrível do absurdo, os que estão perdendo continuam se esforçando sozinhos para se tornarem um dos poucos ganhadores, deixando para trás os outros perdedores como ele. Todos estão sendo impelidos a consumirem para alcançar seus objetivos. É a cultura, você precisa ter para ser. Ter para ser. E acontece que nenhum de nós nunca tem o suficiente. Ou a gente tem. E a Bíblia já apontava essa realidade da independência, da busca, acima de tudo, por nós mesmos. Nós encontramos Deus fazendo um convite à reflexão às pessoas. Vejam qual é o resultado, pergunta ele. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito para comer e beber, não tem roupas para o frio. Seus salários desaparecem como se vocês pusessem o dinheiro em bolsos furados. Pensem bem nisso, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido. Vejam qual foi o resultado. Cada vez que nos isolamos e nos colocamos como centro, a gente perde. E para entender que as relações podem ser mais do que estratégias de exploração, a gente precisa honestamente avaliar o quanto estamos imersos nessa cultura do individualismo. Sem adquirirmos autopercepção, é muito difícil se abrir para o outro em busca de reconstruir o coletivo, aquele lugar em que apenas ganhamos quando ganhamos juntos. E a cooperação acaba sendo vista apenas como uma ideia romântica sobre como as relações deveriam ser na vida ideal, mas não são na vida real. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Como é que eu faço essa avaliação? Essa noite eu gostaria de apresentar a vocês pelo menos 3 elementos que revelam os nossos valores pessoais
e podem indicar o grau do nosso individualismo. É algo que cada um de nós precisa fazer. Como é que eu revelo os meus valores? Primeiro, pelo meu uso do tempo. E aqui uma série de perguntas que talvez ajudem a você a medir isso. Como é que você usa a maior parte do seu tempo? E quando você tem algum tempo livre, o que é que você costuma fazer com esse tempo? A quem você dedica o seu tempo? A você mesmo ou a outras pessoas? Qual a proporção dessa divisão de tempo? Quem leva mais? Atividades que consomem tempo revelam aquilo que é importante para mim. É ou não é verdade que a gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante para a gente? Você dá um jeito. E quando algo não está alinhado com os nossos valores, quando não é importante para mim, rapidinho eu já sinto que eu estou perdendo tempo com aquilo e que eu preciso fazer outra coisa. Lembro de uma história, o pai e o filho passaram uma tarde juntos, brincando, um dos momentos raros. A criança ficou encantada com aquilo. Mais tarde ela escreveu no diário, e o pai também tinha o hábito de escrever no diário. E sobre aquele mesmo dia os dois escreveram, e no futuro foi comparado o que eles escreveram. As páginas do menino. Meu pai passou a tarde brincando comigo. Melhor dia da minha vida. Diário do pai. Perdi a tarde inteira brincando com meu filho. Não fiz nada do que eu devia ter feito. Percebe como a percepção de tempo e das atividades com que gastamos o nosso tempo revela quais são os nossos valores, nosso caráter, o que é importante para a gente? Jesus contou uma história sobre percepção do tempo. Eram dois servos e eles trabalhavam ali para o seu senhor. O primeiro era muito dedicado, ele usava o tempo com muito cuidado, com muito critério. Ele sabia que o seu tempo não pertencia apenas a ele mesmo. Ele era um funcionário, um trabalhador, se dedicava para isso. Já o outro servo dessa história, contada por Jesus, revela como o individualismo tende a lidar com o aspecto do tempo. Ouça esse trecho que Jesus conta dessa história. Suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, tem tempo sobrando. Ele começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Nessa história, o mau servo só se preocupa consigo mesmo e em como o tempo pode servir aos seus próprios interesses, mesmo que para isso ele tenha que fraudar o Senhor e passar por cima dos seus companheiros de trabalho. O uso do tempo costuma revelar os nossos valores, a forma como a gente organiza o tempo da gente. Tempo é dinheiro, a gente costuma dizer, não é verdade? O filho perguntou para o pai: pai, sei que você é uma pessoa muito ocupada, muita responsabilidade. Uma curiosidade, qual é o seu salário? Assim, por dia, quanto é que o senhor ganha numa hora? E o pai não querendo esticar muito aquele assunto, isso é coisa de adulto, meu filho e tal, mas o menino insistiu um pouco, e o pai disse: ganho R$100 por hora. Poucas semanas depois, o filho aproximou do pai de novo e disse: pai, aquele valor estava certo? Era R$100 por hora que o senhor ganha? Por que, filho? Está aqui R$100. O senhor pode passar uma hora comigo? Tempo. Como a gente usa o nosso tempo, diz aquilo que é importante e tem valor para a gente. Lembre-se das perguntas. A quem dedico o meu tempo? A mim mesmo? A outras pessoas? Qual a proporção dessa divisão do tempo? O tempo vai revelar o quanto estamos imersos na cultura do individualismo. Eu e meus interesses, primeiro. Outro elemento que revela o que é importante para nós é como eu uso o meu dinheiro, revela os meus valores. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem um orçamento pessoal para a família, das despesas? Tem duas colunas, não tem? Entradas e aquela outra que é sempre maior, né? Tem mais itens. Despesas. Sabia que o seu orçamento pode dizer muito sobre você? Quem você é? Porque a forma como você gasta o seu dinheiro, todos aqueles itens da outra coluna, vão revelando o que é importante para você. E nessa cultura individualista,
A forma como a gente usa o dinheiro vai revelando quem nós somos, seus valores pessoais. Quanto você é individualista? Se você reconhece o valor das outras pessoas por meio das necessidades que elas têm e de como seus recursos financeiros podem ajudar, isso tudo vai indicar o caminho para você. Um aspecto desse tema, o uso do dinheiro, é que quem ganha o próprio dinheiro costuma dar valor para ele, não é verdade? Você sabe que não veio fácil, o quanto se dedicou do seu esforço para você receber aquele valor, e por isso procura gastar com aquilo que vale a pena, aquilo que é importante. Não fica picando dinheiro. E assim o uso que nós fazemos do dinheiro acaba revelando os nossos valores, nosso caráter. Porque de fato aquilo faz parte do meu esforço. Então tem que valer a pena para gastar. Jesus contou uma outra história que ajuda a visualizar esse conceito do dinheiro revelando aquilo que é importante para a gente. Ele apresentou uma comparação. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas e com isso seus depósitos ficaram cheios. E ele não podia colocar tudo lá dentro. Então o homem pensou no seu problema. O que eu devo fazer? E finalmente ele exclamou, já sei. Vou derrubar tudo, os meus depósitos, construir outros maiores, e assim terei espaço suficiente para guardar. E depois eu vou descansar. E vou dizer para mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, coma, beba, alegre-se. Mas Deus disse a ele, louco, você essa noite morrerá. E então quem ficará com tudo isso? Sim, disse Jesus, todo homem é um louco quando fica rico só na terra, mas não no céu. A lógica do individualismo diz, acumule mais. A gente nunca sabe o que vai enfrentar para frente, guarde. E eu me torno o único beneficiário legítimo do meu dinheiro. Eu mereço, vou usar tudo para o meu proveito. Fui eu que ganhar, eu tenho direito de gastar. Parênteses aqui, eu não estou questionando a responsabilidade financeira que nós temos que ter com a gente mesmo e com a nossa família. Tudo isso é importante. Mas todos nós temos algo que podemos abrir mão e repartir. A forma como a gente usa o nosso dinheiro. Sempre é possível repartir. Repare, por exemplo, um morador de rua. Cada vez que um mendigo encontra um lugar que oferece comida, ele volta e compartilha aquilo com os outros mendigos, outros moradores de rua. Lá tem pão. Todo mundo tem algo para compartilhar. Todos nós aqui temos. Quando os anéis se vão, ficam as pessoas. Me diz uma coisa, se você perdesse todo o seu dinheiro, qual seria o seu valor para as pessoas ao seu redor? Percebe? A forma como gastamos nosso dinheiro diz muito sobre nós mesmos. Como as pessoas nos veem. Último elemento, terceiro elemento, para avaliar os nossos valores, é aquilo que eu costumo falar, isso revela o que é importante para mim. As minhas conversas, os meus assuntos. A Bíblia traz uma afirmação de Jesus. Um homem bom, de seu bom coração, produz boas obras. Um homem mau, da sua maldade, produz más obras. O que está no coração aparece quando se fala. Você conhece gente que só fala de si mesmo? Não cutuca não, vai ficar feio agora. É sempre o centro da sua própria conversa. Seu discurso está sempre marcado pelos seus próprios feitos. Quando eu viajei para tal lugar, na minha posição como diretor dessa área, você sabe que eu fiz tal curso, né? Pior do que isso, é quando ele ou ela é melhor do que todo mundo. Mas um restaurante que eu fui é muito melhor do que esse aí que você está dizendo. Não, porque a roupa que eu comprei é melhor que a outra. Nossas palavras revelam o que é importante para nós. E isso nos ajuda a fazer essa medição do individualismo. Né? Falamos do que vai no nosso coração. Se nunca expressamos o valor das pessoas, ou preocupação com as necessidades das pessoas ao nosso redor, podemos estar grandemente influenciados por essa cultura do individualismo dos nossos tempos. Nós precisamos medir isso. Como eu uso o meu tempo,
como eu uso meu dinheiro e aquilo que sempre está na minha boca. Como é que a gente reverte esse quadro? Não sei como é que deu o resultado aí da sua avaliação. Como é que eu me abro para o trabalho em equipe, para a cooperação, para participar da vida das pessoas? Bem, precisamos analisar os benefícios da cooperação como um recurso para vencer obstáculos. Percebemos que temos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia e que a gente precisa das pessoas também. E quando a gente para refletir sobre o valor do trabalho em equipe, a gente tem a oportunidade de rever os nossos conceitos, a nossa visão sobre o individualismo, ela pode ser questionada a partir desse momento. Preciso ter uma nova visão. Como é que funciona essa coisa de fazer parte da vida das pessoas? E nessa segunda parte da mensagem de hoje, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico escrito por Salomão, aquele rei sábio, e que demonstra claramente os resultados do trabalho em equipe, os resultados da vida a dois. Entre eles, Salomão afirma que um dos resultados do trabalho em equipe é que experimentamos maiores resultados. Ele escreve: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Você concorda com isso? É verdade que existem algumas atividades que são extremamente técnicas, elas demandam a atenção total do indivíduo, você precisa ali estar focado, né? Não dá para trabalhar junto. Mas quando nos unimos a um time para desempenhar uma atividade, né, um trabalho, nós temos diversos benefícios. Alguns, por exemplo, ritmo de trabalho. Quando tem mais de uma pessoa envolvida naquela atividade, a gente encontra um ritmo da equipe. Então tem gente que tem um ritmo maior, um ritmo menor, mas quando está junto ali, você mantém um ritmo. Outro benefício do trabalho em equipe, motivação. Pode ser que você chegue para trabalhar com aquele humor de sexta-feira, mas é só segunda. E aí você precisa daquele cara que chega e que parece que já é sexta, apesar de ser segunda. E que ele está com todo o gás, tá feliz da vida. Um compartilha com o outro e a equipe acaba motivada. Outro benefício do trabalho em equipe, ajuda, apoio. Nem sempre você domina todos os passos de uma determinada atividade. Às vezes surgem dúvidas, mas nessa situação como é que a gente faz? Resolve. Quando você tem equipe, você pode compartilhar. Olha, estou precisando resolver isso aqui. Alguém tem alguma ideia? Estou em dúvida em relação a isso. Então, quando a gente compartilha, quando a gente faz parte de um grupo, nós temos diversos benefícios. E a questão é que todos esses e diversos outros aspectos têm um potencial de aumentar o desempenho individual. Esse é o ponto. A gente alcança resultados que sozinhos jamais experimentaríamos. Em grupo, nosso desempenho é muito maior. Eu lembro, na época da faculdade, viajava pelo país, no período das férias, para vender assinaturas de revistas, livros. Esse era o meu trabalho de férias, me ajudava com os custos da faculdade. E eu ia sempre com um colega, e naquele ano nós fomos para o interior do Rio Grande do Sul, naquelas cidades pequenas da Serra Gaúcha, com muitos imigrantes, colônias italianas, alemãs, e cidades muito pequenas, então as pessoas eram muito acessíveis. E o primeiro passo, a gente ia até a prefeitura e falava com o prefeito, explicava que éramos universitários, estávamos ali num programa de férias, e o trabalho, apresentávamos os materiais, e oferecíamos à venda. E depois que o prefeito comprasse, antes de ir embora, a gente perguntava, olha, como a gente não conhece as pessoas da cidade, a gente vai passar alguns dias aqui, a quem esse trabalho interessaria? Quem poderíamos visitar aqui? O senhor indica alguém? E normalmente eles eram muito acessíveis, queridos, e o prefeito dava uma lista, algumas pessoas da cidade. Você já imaginou como é que era? Chegar na casa das pessoas, eu estou vindo aqui porque estava ali no prefeito, ele falou para vir na sua casa, conversar com você, né? Você já vinha com cartão de visitas, né? Então o que a gente fazia? Quando a gente saía do gabinete do prefeito, a gente dividia os nomes e os endereços, a gente não conhecia as pessoas, e cada um passava o restante do dia sozinho, indo nos endereços. Às vezes a gente se cruzava ali na cidade, ou chegava na casa de uma pessoa que também foi indicada por outro, mas era assim, nosso dia de trabalho. Mas naquele dia especificamente, quando a gente terminou a entrevista ali com o prefeito, ele fez a compra, a encomenda, na hora de dar a indicação, sabe o que aconteceu? Ele indicou uma pessoa. Não tinha como a gente se dividir. Falou, o que fazemos? Vamos juntos na casa dessa pessoa,
E depois, antes de ir embora, ela provavelmente vai dar o nome de outras pessoas, e aí a gente se divide. E a gente foi na casa da pessoa, apresentamos o trabalho, e antes de ir embora, você indica alguém? Deixa eu pensar. Ah, tem o fulano, indicou só mais um. E por incrível que pareça, aquele dia inteiro, cada visita que nós fizemos, as pessoas só indicaram um amigo. Nós passamos o dia todo trabalhando juntos. E a gente tinha um acordo. A primeira visita, que era uma venda e estávamos os dois juntos, a gente dividia. E depois, o restante do dia, cada um fazia as suas vendas. Mas naquele dia, quando a gente foi organizar as nossas vendas no final do dia para poder fazer a divisão, a gente percebeu que juntos, mesmo dividindo em dois, a gente teve um resultado muito maior do que nos dias em que a gente ia sozinho. Por que isso acontece? Porque quando a gente está junto com alguém, tem uma presença de espírito muito maior, o clima é mais leve, mais agradável, um motiva o outro. A gente fazia muito mais juntos do que separados. Salomão está correto. E se você precisa de ajuda, não pense duas vezes em reconhecer que alguém pode oferecer a você experiência. Pode compartilhar algum tipo de ajuda, auxílio com você. Busque parcerias, promova a visão do resultado do trabalho coletivo, se abra para isso, promova isso. E se você pode se unir a alguém para compartilhar seu conhecimento, sua força de trabalho, eu tenho certeza que você também sai ganhando. Aprenda a ensinar o caminho das pedras para as pessoas. Seja generoso. Pense que você passa boa parte do seu dia e da sua vida no trabalho. Pelo menos um terço da sua vida você vai passar no trabalho. E as pessoas com quem você convive profissionalmente podem ser uma grande possibilidade para relacionamentos que vão transformar você. Vão moldar quem você está se tornando. E elas precisam ser tratadas com um espírito aberto, para que a riqueza das experiências que o coletivo traz para o indivíduo seja real na sua própria experiência. Não seja daquele que se esconde atrás da mesa de trabalho, nunca almoça com ninguém, não conversa com ninguém, mas se abra. Lembre-se do conselho de Salomão. 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. O outro resultado do trabalho em equipe, de acordo com esse texto de Salomão, é melhor haver, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. De novo, ele está falando da vantagem de ser 2 pessoas ao invés de uma. Quando nós estamos isolados por causa do individualismo, nós temos que resolver as nossas questões por nós mesmos. A gente tem que se virar, dar o nosso jeito. Acontece que nem sempre isso é uma tarefa fácil. E para falar a verdade, em algumas situações é impossível que a gente consiga resolver os nossos próprios problemas. Quando a gente cai, podemos experimentar ferimentos que nos inabilitam para seguir em frente. E se a gente não recebe ajuda, podemos nunca experimentar cura ou restauração. E isso é tanto verdade para o corpo, quanto é para a mente e para o coração. Já sentiu em algum momento a lâmina fria do desamparo cortando as suas esperanças? Parece que não existe mais amanhã. Ou o grito de insegurança imobilizando as suas decisões e paralisando sua vida. Algumas pessoas experimentam um determinado tipo de sofrimento, de ferida, e param naquele tempo. Parece que o amanhã não nasceu. A vida nem sempre é uma tarefa apenas para o indivíduo. Nós precisamos nos abrir para essa verdade, precisamos das pessoas. Você se lembra a primeira vez que você foi assaltado? Todo mundo já foi, né? Não? 12 anos. Eu ia com meus pais para o trabalho, estudava à tarde, mas pela manhã eu fazia aula de inglês, aula de piano, e era próximo do trabalho deles, era mais fácil, a gente ia junto de manhã de casa. Enquanto eles iam para o trabalho, eram comerciantes, eu ia fazer os cursos e depois ia para casa para poder ir para a escola regular à tarde. E eu me lembro, uns 12 anos, voltei da aula de piano, pai, olha, mudou o curso, vou precisar comprar um outro livro. E aí ele deu dinheiro, fui na loja, que era ali perto também, não era muito distante. E ele me deu dinheiro, não deu muito dinheiro. Vamos dizer que o livro custava aí R$15, ele me deu R$20. E eu fui lá, comprei o livro e estava voltando para o trabalho dele e depois ia para casa.
E no caminho tinha uma loja de bicicletas, aí eu parei na frente da loja, fiquei namorando a bicicleta, vai que em dezembro está chegando, eu ganho uma bicicleta. E quando eu parei na loja, eu percebi que outros 2 garotos pararam também. Aí quando eu comecei a andar, eu vi que eles andaram também. Eu falei, estou ficando esperto, esses 2 aí, não sei não, estão armando para cima de mim. E aí o meu plano brilhante foi o seguinte, quando eu estava chegando no semáforo que atravessava já para ir em direção ao trabalho dos meus pais, eu fiz que fui atravessar a rua, eles deram uma corridinha porque o farol ia fechar, eu parei, voltei e atravessei a rua para o outro lado para me esconder atrás de umas árvores. Aí eles se perdem de mim e eu vou tranquilo depois, né? Para meu azar, do outro lado da rua estava o terceiro elemento do grupo. E como eu estava escondido atrás das árvores, fui uma vítima fácil. Foi um susto. Não era muito dinheiro, não era pelo que levou, mas aquele momento que você se sente impotente, não consegue reagir, né? Criança, 12 anos, um outro grandalhão lá, e você se sente impotente. Não sei se você já teve esse sentimento, mas nos próximos dias, sair do trabalho da escola e ir sozinho para o ponto de ônibus para voltar para casa, não era uma tarefa fácil. Voltar a se tornar confiante, a não ficar desconfiado, com medo. E nesse momento que meu pai fez toda a diferença na minha vida. Ele dizia, filho, não, você tem que ir para casa, não dá para viver com medo, vai lá. E 30 segundos que eu saía do trabalho, ele saía me seguindo, para me acompanhar e saber se ia dar tudo certo. E logo eu fui percebendo que ele vinha também, e aquilo foi me enchendo de segurança. E um dia caiu a ficha que eu já estava curado e estava bom, quando ele lá atrás, escondido, para ver se estava tudo certo, eu entrei no ônibus, sentei no banco do lado da janela e dei tchau para ele. Estou te vendo aí, eu sei que você está aí faz tempo, né? Desse dia em diante ele sabia que eu estava pronto. A gente precisa das pessoas. A gente precisa que as pessoas restaurem a nossa confiança, que ajudem, que tratem das nossas feridas emocionais, que ajudem a gente a olhar a vida de forma mais positiva. É impossível em algumas vezes, em algumas situações, a gente passar por esse processo sozinho. Decida investir nas pessoas, faça parte da vida delas. Na mesma medida em que somos instrumentos de restauração na vida das pessoas, elas também são na nossa vida. Podemos aprender todo o tempo com as experiências uns dos outros. Por isso é tão importante a cooperação, estar aberto para as pessoas. Outro resultado do trabalho em equipe, Salomão diz, se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Se você é casado, já sentiu aquele pé gelado no meio da noite, encostando na sua perna? Você fica pensando, meu Deus, essa pessoa ia ter que amputar o pé se não vivesse nessa casa. Salomão não está falando só disso. Ele está falando que gente precisa de gente. Ele está dizendo que calor humano é essencial, não apenas para enfrentar o frio da noite, mas para trazer sentido à existência. Se as pessoas não importam, é questão de tempo para você perceber que a vida é uma corrida insana em busca de sentido e propósito que a gente nunca alcança. Você vai tentar em todos os lugares e nada vai preencher. Se colocamos coisas para preencher o vazio do coração. Cada vez que eu compro algo, eu percebo que o que eu preciso de verdade para experimentar a plenitude eu ainda não tenho. E continuo em busca. Continuo buscando coisas. Qual é a versão do seu iPhone? 6S? Já estão com o 7 pronto para lançar e daqui a pouco é o 7S. Você nunca vai ter o último. Cada vez que você compra, eles já estão com outro pronto para fazer. Na indústria, isso chama obsolescência programada. É aquele bombardeio de que você precisa ter. E quando você tem, você percebe que isso aqui não tem mais hoje o mesmo valor de quando eu olhava na loja e não era meu. E além das coisas, também não funciona usar as pessoas como objeto. Muita gente entra em relacionamento tentando fazer com que o outro supra a sua carência de significado e propósito. Preciso de afetividade, as pessoas precisam me amar. É apenas outra forma de exploração, está muito longe de ser cooperação. A grande surpresa dos relacionamentos acontece quando, esquentando o outro, eu percebo que também me mantenho aquecido. Quando eu ajudo o outro, eu é que sou ajudado no meu sentido de propósito diante da vida. A gente percebe que
que nossa vida tem um propósito, tem um sentido. Eu conheci a Carla num momento muito difícil da vida dela. Mãe solteira, passou em casa, morava ainda no Rio Grande do Sul com a minha família, minha esposa, logo depois da faculdade, primeira comunidade em que eu trabalhei, pastoreei. E ela passou só para falar pelo interfone mesmo: pastor, queria dizer que aquilo que você falou, aquela história que você contou sábado, aquilo foi para mim. Era como se eu estivesse sozinha lá na igreja. Tudo que eu precisava ouvir, obrigado. Logo peguei o contato dela e planejei fazer uma visita, cidade um pouco menor. Encontrei a Carla na casa dela com 2 filhas pequenas. As 2 mais velhas estavam na casa de parentes, porque ela não tinha mais condição de cuidar. A luz estava cortada, a água cortada, os armários da casa estavam vazios, e naquele dia ela não tinha nada para oferecer para as 2 crianças que estavam em casa. E é aquele momento que você sabe que não adianta fazer uma oração e dizer Deus te abençoe e ir embora. Se Deus tem uma bênção para aquela mulher, é você. Saí dali, fui num supermercado, fiz umas compras. Pouco tempo depois voltei na casa dela. Precisa ver a alegria daquela mulher em saber que ela teve uma oração atendida e que você era a resposta da oração dela. Enquanto ajudava a colocar as coisas rapidamente ali, na mesa da casa e antes de ir embora, a Carla correu no armário e ela tinha tentado a vida de vendedora de cosméticos, essas coisas. Ela tinha um pouquinho de material que ela não tinha conseguido vender. E ela voltou com uma loção, um creme, sei lá o que era aquilo. Tem homem que não liga muito para essas coisas, né? E ela chegou: pastor, olha, muito obrigada, não tenho como agradecer, eu só tenho isso aqui, eu queria dar para você. Você começa a perceber como o ser humano é incrível, como compartilhar, fazer parte da vida do outro, gera esse sentimento de gratidão e de plenitude. É óbvio que eu não podia aceitar o presente. Eu falei: Carla, isso aí você vende, isso aí tem um preço, quanto é que custa? Comprei dela aquele produto e fui para casa. As nossas famílias cruzaram as histórias naquele momento. Graças a Deus, depois ela conseguiu um emprego, foi para Santa Catarina. De quando em quando a gente se fala ainda, e Deus tem cuidado muito da vida dela. As meninas cresceram, moças lindas, Deus cuidou. Mas naquele momento da história, ela precisava de alguém, e eu também precisava. Precisava saber que Deus tinha um propósito para a minha vida, participar da vida das pessoas. E a gente só experimenta plenitude. E para experimentar essa plenitude, a gente precisa nos tornar acessível para as pessoas. Aonde elas estão, eu preciso ir lá. E quando nos ligamos às pessoas, nos ligamos à parte mais verdadeira de quem nós somos, ser humano. Por isso, eu aconselho a você, de acordo com as palavras de Salomão, cerque-se de pessoas. Permita que elas aqueçam o seu coração. Se torne acessível a elas. Experimente o impacto da vulnerabilidade humana nos relacionamentos. Ela acontece quando percebemos que estamos todos sujeitos às mesmas fragilidades e precisamos uns dos outros. Hoje é ele, amanhã posso ser eu. E então, convencido que trabalho em equipe é um recurso poderoso para nos habilitar a superar desafios, vencer os nossos limites pessoais, é algo que pode ajudar você a escrever seu nome na sua própria história, na história da vida dos outros. Mas antes de concluir, eu preciso dizer a vocês que mesmo pessoas muito poderosas, mesmo a pessoa mais poderosa do mundo, precisa de cooperação, precisa de ajuda, precisa das pessoas. Ninguém pode tudo sozinho. Eu queria que, por um instante apenas, você pensasse em Jesus e na vida de Jesus aqui nessa terra. Quem ele era? A pessoa mais poderosa da história humana. Ele tinha todo o poder para suprir cada uma das suas necessidades. De fato, ele poderia ter transformado pedra em pão para saciar a própria fome, assim como havia transformado a água em vinho. Afinal de contas, Jesus é Deus. No entanto, ele escolheu outro caminho. Ele se abriu para o ser humano, em todas as suas realidades. E assim Jesus nos deixou um legado, um exemplo a ser seguido. E é nas palavras de Jesus que nós encontramos o nosso chamado.
Ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Atitude de serviço. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Ninguém nesse mundo pode ser comparado a Jesus Cristo. Ele é o maior de toda a história. Ninguém mais dividiu a história em duas partes. E se ele, sendo quem era, escolheu cooperar, servir as pessoas, por que razão faríamos diferentes? Será que quando somos movidos pelo individualismo desmedido do nosso tempo, estamos agindo com sabedoria? Quando gastamos só com a gente o nosso tempo, só com a gente o nosso dinheiro, só com a gente os nossos assuntos, pode isso dar certo de alguma maneira? Essa é uma decisão que precisamos tomar. Cada dia precisamos escolher como queremos viver. Se a nossa vida deve estar centrada em nós mesmos, ou se precisamos dividi-la com as pessoas ao nosso redor. Um último conselho para mim e para você. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para ser livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Liberdade e serviço. Por que não ser livre de verdade? Livre para amar, livre para servir, livre para se abrir para as pessoas. Peça a Deus. Peça a Deus essa liberdade no seu coração. Essa liberdade de escrever o seu nome na história das outras pessoas. Ele sempre atende essa oração. Bom Deus, talvez alguns de nós, durante muito tempo, estejamos correndo atrás daquilo que queremos para a nossa vida, tentando abrir um caminho, encontrar um caminho. Agora ou em pouco tempo à frente, vamos perceber que tudo isso tem um preço, um custo. Que é estarmos desconectados das pessoas. E em algum momento vamos questionar, fiz as melhores escolhas? A vida que eu estou vivendo é uma vida que vale a pena ser vivida? Por isso nos ajuda, bom Deus, a aprendermos as lições do trabalho em equipe, da cooperação, de viver uma vida aberta para a vida das outras pessoas. E nos ajude a crescer, não apenas sozinhos, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. E a vida, na verdade, é sempre feita de pessoas. Nascemos em uma família, frequentamos em uma escola com outros colegas, trabalhamos com outras pessoas, vivemos num bairro em que outras pessoas vivem também. Todo o tempo estamos cercados de pessoas. Mas a grande pergunta é: estamos do lado delas ou apenas do nosso lado? Por isso, essa noite, a nossa oração é: abre o nosso coração para a riqueza da experiência com outras pessoas, para entender que a vida, ela é muito maior quando ela é compartilhada. Nos ensina essas lições. É a nossa oração, é o nosso pedido, e que essa nova semana seja uma semana de novos experimentos, de uma abertura para a vida das pessoas, como quem sabe não experimentamos até aqui. Oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela companhia. Deus abençoe muito você, sua semana. Sábado que vem retomamos o 3º episódio da série Um Nome para Entrar na História. Deus abençoe muito você. Nos encontramos sábado que vem, se Deus assim permitir. Vá em paz.
Nos vemos.